Definições e exemplos: custo de fabricação, materiais, matéria-prima, materiais secundários, materiais auxiliares e embalagens. Mão de obra, direta e indireta, e custos gerais de fabricação, custos indiretos. Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Gasto relativo a consumo na produção. Exemplo de custos: matéria-prima consumida, mão de obra direta e indireta aplicada à área produtiva, aluguel e depreciação aplicados na área produtiva. Custo é um gasto, reconhecido como custo quando é relacionado ao consumo na produção de bens e serviços, para a elaboração de produtos ou realização de um serviço. Assim, a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição, que se tornou investimento e, durante um tempo, ficou em estoque. No momento de sua utilização da elaboração de um bem, surge o custo da matéria-prima como parte do bem elaborado, que será um novo investimento, ficando ativado estoque até sua venda. Observação: o custo só ocorre com o consumo dos bens e serviços pelo setor de produção, fabricação ou industrialização. Custos estão diretamente relacionados ao processo de produção de bens ou serviços. Disse que os custos vão para as prateleiras, enquanto os produtos ficam estocados. Os custos são ativados, destacados na conta estoques do balanço patrimonial. Somente farão parte do cálculo do lucro ou prejuízo quando de sua venda, sendo incorporados, então, à demonstração do resultado do exercício, DRE, e confrontados com as receitas de vendas. Custos de fabricação ou custos de produção. Segundo Hernandes, 2007, custos de produção compreendem todos os gastos relativos aos bens e serviços, recursos, consumidos na produção de outros bens, ou seja, representam todos os gastos incorridos no processo produtivo que são classificados pela contabilidade como custos. Conceito: custo de fabricação. Custo identificado com o processo produtivo, sendo composto pela soma dos custos de materiais diretos, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação. Custo de fabricação é igual a custos de materiais diretos mais mão de obra direta mais gastos gerais de fabricação. Exemplo: matérias-primas consumidas, materiais auxiliares, mão de obra produtiva, custos gerais de fabricação, depreciação das máquinas, energia, água, etc. Elementos dos custos de fabricação. Para Ribeiro, 2013, são 3 os elementos do custo de fabricação: materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação. Materiais. Materiais são objetos utilizados no processo de fabricação, podendo ou não entrar na composição do produto. Matéria-prima é o principal material que entra na composição do produto final, sofrendo transformação no processo de fabricação. Exemplo: tecidos na fabricação de roupas, madeira na produção de mesas, farinha na fabricação de massas alimentícias. Material secundário: materiais que complementam a matéria-prima na fabricação do produto. São os materiais aplicados na fabricação em menores quantidades que a matéria-prima. Exemplo: botões, zíperes, linha, aviamentos, nas roupas, em uma indústria de confecções. Já para uma indústria de móveis de madeira, são o prego, a cola, o verniz. Para a indústria de massas alimentícias, são os ovos, a manteiga, o fermento, o açúcar, sal e etc.
Materiais de embalagens, destinados para embalar ou acondicionar os produtos antes de saírem da produção. Exemplo: podem ser as caixas de papelão para uma indústria de móveis, sacos plásticos para uma indústria de confecções. Em uma indústria de massas alimentícias, podem ser também as caixas de papelão ou sacos plásticos, etc. Materiais auxiliares. São todos os materiais que, embora necessários ao processo de fabricação, não entram na composição dos produtos. Exemplo: para a indústria de móveis de madeira são as lixas, as estopas, os pincéis, a graxa. Para a indústria de confecções são as facas utilizadas para o corte dos tecidos. O produto de limpeza de acabamento. Em uma indústria de massas alimentícias, são a manteiga utilizada para untar as assadeiras, as toalhas de papel, etc. Você poderá encontrar outras denominações para grupos de materiais, como materiais de acessórios, material de acabamento, etc. O detalhamento dependerá dos interesses da empresa, ou até mesmo das características que envolvam cada processo de fabricação. Mão de obra. Compreende não só os gastos com salários, mas também com os benefícios a que os empregados têm direito, como cestas básicas, vale transporte, vale refeição e outros. Acrescentam-se ainda à mão de obra os encargos sociais de obrigação da empresa, como Previdência Social, INSS, da parte patronal e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Podem ser classificados: mão de obra direta e mão de obra indireta. Mão de obra direta compreende os gastos com pessoal que trabalha diretamente na fabricação dos produtos. Pode ser facilmente identificada em relação aos produtos, já que dispomos de meios para equacionar o tempo consumido na elaboração de determinado produto, mediante apontamento, relógio de ponto, etc. Não precisando se efetuar qualquer rateio, critério de divisão arbitrário. Para o cálculo da mão de obra direta, além do valor da hora trabalhada, serão considerados os encargos sociais, INSS, o 13º salário, férias, etc. Mão de obra indireta compreende os gastos com pessoal que trabalha dando assistência e supervisão a vários setores da área de produção. Seus trabalhos, portanto, beneficiam toda a produção de um período, o que dificulta a identificação com esse ou aquele produto. Podemos citar como exemplo de mão de obra indireta os salários e encargos dos chefes de seção e dos supervisores da fábrica. A mão de obra pode ser tratada como indireta por sua natureza, quando de fato não pode ser identificada em relação ao produto, ou por conveniência, em razão da dificuldade na sua identificação, do elevado custo na manutenção de seu controle ou mesmo do pequeno valor do custo envolvido, sendo, portanto, rateada entre os produtos por critério de rateio. Outros gastos incorridos pela empresa, mas relacionados com a mão de obra, como por exemplo, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e outros. Por não influenciarem o volume produzido e terem valores fixos, serão classificados como custo indireto de fabricação para posterior rateio entre os produtos. Os encargos e contribuições previdenciárias e trabalhistas relativos à mão de obra recebem o mesmo tratamento desta. Se a mão de obra é direta, os encargos e contribuições são custos diretos. Se a mão de obra é indireta, os encargos e contribuição são custos indiretos. Segundo Dutra, 2003, os custos diretos e indiretos são classificados de acordo com a possibilidade
de alocação de cada custo diretamente a cada tipo diferente de produto ou de função de custo, e a impossibilidade de sua alocação no momento da ocorrência do custo. Já para Martins, 2010, a aplicação dos custos aos produtos feitos ou serviços prestados e não à produção em geral ou dos departamentos dentro da empresa. Pode ser direto ou indireto. Custos diretos são os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos, havendo uma medida de consumo. Exemplos: quilogramas, materiais consumidos, horas de mão de obra utilizadas, material de embalagem, etc. Custos indiretos são os custos que não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplo: aluguel, seguro, salário de supervisão e das chefias, materiais indiretos. Para Ribeiro 2013, os gastos gerais de fabricação compreendem os demais gastos necessários para a fabricação dos produtos, os quais, pela sua própria natureza, não se enquadram como materiais ou como mão de obra. Gastos gerais de fabricação serão apropriados aos produtos por meio de um processo de rateio, que consiste na divisão proporcional dos valores consumidos junto aos produtos. Exemplo: mão de obra indireta, seguros e aluguéis da fábrica, materiais indiretos, energia elétrica, depreciação das máquinas. Os custos indiretos de fabricação são conhecidos também como gastos gerais de fabricação. São aqueles de difícil identificação com o produto. Outra definição, como custo apropriado como indireto, possui relevância, dificuldade de identificação, etc. Se a identificação de um custo como indireto for muito onerosa, talvez seja mais conveniente apropriá-lo por meio de rateio, como custo indireto. Leva-se em consideração a relação custo e benefício. Em caráter especial, o material de consumo, com valor irrelevante, a depreciação que tem o seu valor estimado e arbitrado, e a energia elétrica, pela não existência de um sistema de mensuração do quanto é consumido por cada produto, são exemplo de custos indiretos. Custos indiretos de fabricação, ou gastos gerais de fabricação, serão apropriados aos produtos por meio de um processo de rateio, que consiste em uma divisão proporcional dos valores consumidos junto aos produtos. Rateio dos custos indiretos de fabricação é um processo empregado para alocar ou apropriar os custos indiretos aos produtos ou departamentos. Critérios de rateio. Existem vários critérios que podem ser usados para que seja efetuado o rateio dos custos indiretos de fabricação. Entre eles, em função do consumo do custo direto, em função do consumo da matéria-prima, em função do consumo da mão de obra direta e em função do consumo de horas de máquinas, ou em função do consumo de horas máquinas. Afinal, qual a característica que diferencia o custo direto do indireto? O que distingue os custos diretos e indiretos é a capacidade de alocação e identificação aos produtos. Os custos diretos nos permitem uma alocação direta, clara e objetiva. Já com os custos indiretos, não é tão fácil assim, pois não temos essa medida direta, mas devemos utilizar formas subjetivas de critérios de rateios. Conceituamos os componentes do custo de fabricação também
conhecido como custo de produção ou custo de fabricação. Assim, o custo de produção compreende o custo identificado com o processo produtivo, sendo composto pela soma dos custos diretos e indiretos. Custo de produção é igual a custo direto mais custo indireto,